O Antigo Testamento é frequentemente considerado de leitura desafiante e complexa, o que pode levar muitas pessoas a desistirem ou nem sequer tentarem lê-lo. Agora, em menos de 10 minutos, vou apresentar os principais eventos deste poderoso livro chamado a Bíblia. No entanto, antes de começar, convido você a seguir o canal e, se gostar deste vídeo, a deixar o seu like. No início da história, Deus criou o universo e deu origem a um planeta chamado Terra. Os seres humanos foram criados à semelhança de Deus para continuar sua obra. No entanto, com o tempo, os seres humanos optaram por viver segundo seus próprios desejos, o que levou ao aumento do egoísmo e da violência em todo o mundo. Diante dessa situação, Deus decidiu purificar a terra por meio de um dilúvio, recomeçando a criação com apenas uma família, a de Noé. Essa é a origem da simbologia do arco-íris na Bíblia, representando a aliança feita por Deus com Noé e seus descendentes. Depois que o dilúvio passou, a família de Noé continuou a se multiplicar ao longo de várias gerações. Durante esse tempo, a humanidade compartilhava uma única língua, o que levou alguns indivíduos a acreditar que poderiam construir uma torre que alcançasse os céus, na esperança de alcançar a fama. No entanto, quando Deus viu o que estavam tentando fazer, ficou descontente e, como registrado em Gênesis 11, desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não se entendam mais. Gênesis, capítulo 11, versículos 6 e 7. Assim, as línguas se entrelaçaram e as diversas comunidades se dispersaram por toda a terra. Da linhagem de Noé surgiu Abraão, a quem Deus fez uma aliança. Deus prometeu que ele e sua descendência seriam uma bênção para o mundo. Em apenas algumas gerações, eles se tornaram uma grande nação conhecida como Israel. No entanto, os egípcios, amedrontados, escravizaram os israelitas por um longo período de 400 anos. Deus, por meio de um humilde líder chamado Moisés, liderou os israelitas em um grande êxodo de volta à terra prometida. Durante essa jornada, Deus entregou os 10 mandamentos para orientar seu povo. Depois de 40 anos de luta e peregrinação no deserto, os israelitas finalmente retornaram à terra prometida, onde adoraram a Deus. No entanto, essa adoração logo deu lugar à apostasia, com o povo se afastando de Deus e seguindo seus próprios caminhos. Esse padrão de rebelião se repetiu de geração em geração. Samuel, um dos principais juízes de Israel, seguiu os caminhos de Deus e serviu como um profeta. Ele proclamou que Deus era o único rei de que Israel precisava, mas o povo insistiu em ter um rei humano, como as nações vizinhas. Samuel selecionou Saul como o primeiro rei de Israel. Embora seu reinado tenha começado bem, Saul desviou-se dos caminhos de Deus e tomou decisões equivocadas, o que levou Deus a rejeitá-lo como rei. Samuel procurou o próximo rei e encontrou Davi, um jovem pastor corajoso. Davi, quando se tornou rei, foi grandemente abençoado por Deus e governou Israel. No entanto, Davi não era isento de falhas, tendo cometido adultério e assassinato em sua vida. Apesar de seus erros, ele sempre amou a Deus e retornou à retidão. Davi, conhecido como poeta guerreiro, compôs os salmos, expressões sinceras de lutas, orações e gratidão. Depois de muitos anos, Davi passou o trono a seu filho Salomão, o rei mais rico da história de Israel, cheio da sabedoria de Deus. Salomão escreveu livros como Provérbios e construiu o magnífico templo para lembrar as pessoas da presença contínua de Deus. No entanto, Salomão também se afastou de Deus, o que resultou na divisão do reino em Israel e Judá, liderados por reis corruptos. Profetas foram enviados para chamar o povo de volta a Deus, alertando sobre as consequências de suas ações. Um desses profetas, Elias, confrontou os falsos profetas em várias ocasiões.
Os israelitas, no entanto, recusaram-se a voltar aos caminhos de Deus e, distraídos por sua própria rebelião, enfrentaram a invasão de outras nações, que conquistaram os reinos de Israel e Judá. O povo de Deus foi exilado da terra prometida, e muitos foram feitos escravos mais uma vez. Esse período de exílio, conhecido como o cativeiro babilônico, levou à dispersão dos judeus por várias terras. Um profeta chamado Daniel foi levado para a Babilônia, onde resistiu à pressão para adorar o rei babilônico e continuou a orar a Deus. Por sua fidelidade, Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus o protegeu. Na manhã seguinte, Daniel emergiu ileso da cova dos leões, uma prova contundente de que Deus continuava a cuidar do povo judeu, que estava disperso. Por meio das palavras do profeta Jeremias, Deus renovou a esperança do povo, prometendo uma nova aliança, o retorno à terra prometida e a orientação divina em seus corações e mentes. 60 anos depois, essa esperança finalmente se concretizou, quando o Império Persa permitiu que o povo judeu retornasse à sua terra natal. Embora apenas um pequeno número tenha se reunido em Jerusalém, eles reconstruíram o templo sob a liderança de Esdras. A celebração foi marcada por gritos de alegria, mas também por lágrimas de lembrança do que havia sido perdido. Os profetas, como Malaquias e Isaías, apontavam para o futuro, mantendo viva a esperança do povo judeu. Após esse retorno, o povo judeu aguardou a próxima manifestação de Deus, enquanto 400 anos se passaram sem que novos profetas se levantassem. Assim, o Antigo Testamento chega ao seu término, e o início do Novo Testamento se aproxima com a chegada de Jesus. Caso tenha lido o Antigo Testamento, compartilhe sua experiência nos comentários. E se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.